O trazer o texto para a atualidade não foi uma escolha nem precipitada, nem imponderada, porque eu tenho muito respeito por este texto, eu gosto muito, é mesmo o meu texto preferido de Chekhov. Li-o pela primeira vez quando estava no conservatório, na aula de dramaturgia, e claro que me revi imenso naquele jovem encenador, o Treplev, Constantino, e nas suas angústias existenciais e na falta de oportunidades, e eu claro que me identifiquei imenso, e como ator sonhei poder interpretar aquele papel. Um, mas aquilo que é tão fascinante neste texto em particular é que Chekhov, que era um médico, mas também um escritor muito prolífico e que escreveu obras incríveis de várias naturezas, sendo que os textos teatrais, os maiores, são aqueles que provavelmente nós conhecemos mais. hum, eles eles foram escritos numa época em que refletiam sobre uma identidade russa, sobre um período político, social de transformação. Um, Adivinhavam-se guerras, revoluções, havia qualquer coisa que pairava no ar e que era inquietante. E ele sentia necessidade de escrever sobre isso. As personagens estavam como que petrificadas, incapazes de reagir. Um, e curiosamente, eu acho que nós hoje em dia estamos a atravessar uma fase parecida. Nós estamos a viver tempos de transformação. Sentimos que há toda uma movimentação global que é de natureza política, social, económica, um, e nós estamos todos um bocadinho pasmados a ver isto a acontecer à nossa volta e sem saber muito bem como reagir. Isso fez com que eu pensasse que o texto teria mais hipóteses de ser melhor percepcionado, apreendido, recebido, sobretudo pelas novas gerações, se eu fizesse uma atualização. E, portanto, o que fiz foi, à medida que fui traduzindo, ou fui criando a minha própria versão, eu fui despindo o texto de todas as referências que o datassem. Um, e depois fiz pequenas adaptações, algumas mais ou menos inocentes, outras mais intencionais, um, que refletiam sobre esta natureza do ator, a natureza do artista e aquilo que nos inquieta hoje em dia. E pus muitas dessas falas na boca da personagem da Alexandra Lencastre, que faz a diva do teatro, um, que reflete sobre a sua idade, sobre a expectativa do sucesso, sobre a dificuldade que é manter um determinado nível de visibilidade hoje em dia, numa competição feroz com um mercado que é muito cruel, mas também pus algumas palavras mais atualizadas na boca da Nina, a jovem aspirante atriz, que está sempre a dizer que o grande sonho dela é ser famosa, o que de resto é sintomático de uma geração que, no fundo, o que querem é ser famosos, é aparecer, e não tanto serem atores, e isso é uma coisa que me inquieta, para depois, no final da peça, ela poder concluir que, afinal, não é a fama nem o sucesso que interessa, o que interessa mesmo é não desistir, é persistir. Porque aquilo que nós fazemos aqui em cima de um palco pressupõe dor, pressupõe sofrimento, pressupõe um espírito de sacrifício grande em que nós próprios nos questionamos e que em que estamos dispostos a expormos-nos de uma forma, às vezes, cruel, em nome da arte, para podermos receber um aplauso. E isso implica uma generosidade que nem sempre toda a gente está disposta a fazer. Portanto, a peça tem muitas vertentes que me pareceram interessantes e parece-me que a escolha que fiz foi acertada, porque a reação que temos tido de grande parte do público é muito generosa, é muito entusiasta, as salas de resto estão cheias e, portanto, alguma coisa fizemos bem. Naturalmente, eu não me identifico em particular com essa fala. Eu nunca senti necessidade de contestar uma certa tradição, uma certa convenção. Eu aprendi, de resto, imenso com ela, com os grandes, com os mais velhos, com os mais experientes.
Mas reconheço que nas novas gerações há uma necessidade de inovar, há uma necessidade de quebrar tabus, há uma necessidade de refrescar um texto como este, um clássico, e eu subscrevo isso em absoluto. Eu acho que o teatro português está numa fase fantástica, devo mesmo dizer. Acho que nunca me lembro do que conheço da história do teatro e, sobretudo, destes últimos 30 anos em que sou ator e encenador, não me lembro de um período tão produtivo, com tanto talento, com tanta gente a escrever, a encenar, a representar, e muito bem. Portanto, hoje em dia temos muitas e boas opções, mas a natureza do artista é, por si própria, uma natureza de dúvida. É uma natureza que se questiona, que se põe em causa. E isso é algo que muitas vezes as pessoas não se apercebem, porque veem só o lado glamouroso daquilo que fazemos. Mas em cada processo criativo há um processo de desgaste, de experimentação, de falha, de erro, tentativa. O personagem interpretado pelo Ivo Canelas, o Trigorin, fala disso muito bem, sobre este síndrome, o síndrome do impostor, que todos nós em algum momento sentimos. Eu sou uma fraude, eu não vou conseguir, eu estou a enganar as pessoas, eu não sei o que estou a fazer, e em que pomos tudo em causa. E é um processo desgastante, mas que depois normalmente traz compensações quando finalmente conseguimos ultrapassar essas barreiras. E, portanto, todas estas reflexões passaram por mim, pela minha pessoa, pelo meu corpo e pela maneira como eu naturalmente me refleti no texto, sempre com enorme respeito pelo original. O essencial do texto do Chekhov, a gaivota que ele escreveu há 130 anos, está lá. Eu limitei-me a atualizá-lo. É uma particularidade muito interessante, porque eu vi esse espetáculo onde a Alexandra fez a Nina, de resto, brilhantemente. É um dos espetáculos de referência no repertório dela, e ainda hoje, quem viu aquele espetáculo fala dele como sendo um espetáculo muito marcante no Teatro da Graça, mas também na carreira da Alexandra. Como que, de alguma forma, a lançou para uma zona estratosférica à nossa escala pequenina, e a tornou uma estrela. 30 e tal anos depois, ela poder regressar a este texto nesta personagem naturalmente distinta, mas com a qual ela também pode sentir alguma identificação, que é a diva do teatro, pareceu-me kármico, pareceu-me uma forma de completar e fechar aqui um ciclo de vida e também um ciclo artístico. E quando lancei o Repto à Alexandra, ela mostrou, sorriu e imediatamente aceitou o desafio, porque ela própria sentiu isto na pele. Começou por fazer a jovem atriz aspirante, e agora faz a grande diva. São dois momentos de uma mesma vida e que pressupõem reflexões distintas e experiências também distintas, mas igualmente importantes. São duas faces de uma mesma moeda. Sabes, eu sinto-me sempre muito atraído por textos metateatrais, porque eu estou sempre à procura de perceber aquilo que a gente faz. Entender os mecanismos que nos levam a sair de casa, a vir para uma zona de angústia, de sofrimento, mas que depois, de alguma forma, nos devolve uma sensação bem-estar e de prazer, e quando as salas estão cheias e o público se comove, é um pouco esquizofrénico às vezes. E isso interessa-me refletir, e creio que para o público, que não é um entendido, não está, às vezes é bom desvendar um bocadinho o que é que está por trás do véu, quais é que são as crises existenciais que atravessamos, para nos entenderem melhor, porque muitas vezes veem-nos apenas a duas dimensões, ou na televisão, ou nas revistas, ou mesmo aqui no palco, mas somos um pouco intocáveis de alguma forma. E a verdade é que somos pessoas de carne e osso, com angústias, com sofrimentos, com dores de barriga, com ansiedades, e que damos o nosso melhor. E é algo que me interessa, sobre o qual me interessa refletir naturalmente, e isso passa pelas escolhas que faço, mas depois também na forma como projeto.
Eu não consigo comparar, porque esta é a minha, não é? Ela é muito pessoal. Eu estou em cada escolha, eu estou presente em cada opção, e há aqui uma unidade que para mim faz sentido. Um, já vi outras versões, mas isso, cada pessoa que leia um texto lerá sempre a partir de si próprio. E, portanto, a leitura que faz é sempre muito pessoal. E esta é a minha. Eu não quero que ela seja melhor nem pior, eu quero só que as pessoas me revejam, a mim e ao coletivo com quem trabalhei, de criativos e de extraordinários atores, cujo contributo depois é essencial para materializar esta visão e este olhar. E este é um olhar necessariamente contemporâneo, é um olhar que devolve uma série de questões, que contém muita ironia, humor negro, provocações, mas que também nos permite rir de nós próprios, de uma forma saudável, de uma forma adulta, de uma forma inteligente. Não apenas no atual, eu acho que ele está implícito na história da humanidade e na história do teatro, porque sempre houve necessidade que existissem atores novos, novos papéis, com determinadas características, e depois atores mais velhos, num período já mais tardio das suas carreiras. Cada uma destas circunstâncias apresenta desafios muito distintos. Uh, e eu, ao olhar para estas fases todas, hoje em dia, já do alto dos meus 58 anos e com 30 e muitos anos de carreira, revejo-me em todas elas. Consigo entender cada etapa, cada fase, cada angústia. O que sei, e quando me pedem conselhos, se quer ser irónico, digo aos mais novos, chega a horas e sabe o texto. Isso é o básico. Mas não chega, é preciso mais do que isso, porque há uma série de fatores que contribuem para a nossa capacidade de entrega, que contribuem para o nosso sucesso. O sucesso dá muito trabalho. E ao contrário do que se possa pensar, às vezes há um ou dois ou três atores que são descobertos e que de repente são catapultados para uma zona, pronto, estratosférica, inacessível, e como foi com o caso da Alexandra, quando era nova, tornam-se. Mas a maior parte de todos os outros, os 98% do corpo de trabalhadores deste métier, são pessoas que têm que lutar muito para poder fazer aquilo que querem e que desejam e que lhes dá prazer, e no limite, porque vivemos, e isto já é mais uma crítica geolocalizada, vivemos num país que infelizmente não valoriza muito a cultura. Isso está expresso no Orçamento de Estado, está expresso na maneira como educamos os nossos filhos, e os programas escolares não contemplam disciplinas criativas e artísticas, como se isso não fosse relevante ou não fosse pertinente ou não fosse importante na formação de pessoas. Não estou a falar na formação de artistas, estou a falar de pessoas em contacto com a sua espiritualidade, com a sua sensibilidade, com a sua criatividade, com a sua imaginação. Tudo isso são elementos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E uma sociedade que não reconhece esse papel, parece-me que é uma sociedade mais pobre. Claro que nós somos resilientes, não desistimos, continuamos a lutar. A verdade é que temos tido cada vez mais público, mas às vezes é preciso haver uma espécie de um pensamento estratégico, político, que valorize e que reconheça a importância destas medidas para que elas possam ascender a outros patamares de relevância e da missão. Estou sempre a desafiá-los, estou sempre, por um lado, faço uma análise do que é que está aqui em jogo e depois lembro-os que muitas vezes na vida, aliás, a maior parte das vezes na vida, nós não dizemos tudo aquilo que pensamos. Não é? Eu estou aqui a falar contigo e, se calhar, paralelamente, estou a pensar numa série de outras coisas, boas ou más, porque o nosso cérebro é multifacetado, tem muitas capacidades e até porque estamos sistematicamente a filtrar os nossos comportamentos sociais, a percepção daquilo que imprimimos. E em cena,
muitas vezes aquilo que é não dito, o não dito, é mais interessante do que aquilo que é dito. E o não dito pode influenciar a maneira como verbalizamos uma ideia. E, portanto, esse é um jogo que nós exploramos muito, porque enriquece, me parece, a vários níveis e a várias camadas, o jogo dramático e a forma como compomos as personagens. Eu trabalhei com eles da mesma forma que trabalhei com todos, ou seja, o primeiro trabalho que fiz foi comigo próprio. Foi sobre o texto, foi sobre as opções que fui escolhendo e depois juntei toda a equipa e disse-lhes: aquilo que gostaria de fazer é isto. É este o caminho, são estas as premissas. Dentro disto, agora, agradeço que todos vocês deem o vosso contributo. E acabou por ser muito fluido, muito colaborativo. Eu muitas vezes reajo um pouco emocionalmente ou intuitivamente a algumas propostas. Às vezes eu não gosto e não sei dizer porquê. E depois fico assim a pensar isso. Acho que é por isto ou por aquilo. Nem sempre as escolhas são o reflexo de um raciocínio muito estruturado. Às vezes é só um impulso. Outras vezes não. São escolhas claras de uma vontade de dizer isto, ou de mostrar aquilo, ou de imprimir aquele outro. Mas foi um processo muito agradável, muito feliz. Acho que conseguimos reunir uma equipa incrível e a verdade é que o espetáculo correu extraordinariamente bem. Já faltam muito poucos bilhetes até ao final da carreira, portanto estamos todos muito felizes. Eu gostava que o público... Bom, eu gostava sempre que eles saíssem diferentes da sala daquilo com que entraram. Aquilo que eu mais desejo é que eles guardem uma memória indelével deste espetáculo, que lhes provoque uma sensação de prazer ou de angústia, mas que associem esta noite a um momento único que eles tenham vivenciado. E se isso contribuir para eles olharem para o mundo de uma maneira diferente e olharem para si próprios, para a maneira como percepcionam a arte, a vida, os outros, porque aquilo que nós desafiamos, que para nós é um lugar comum, mas para muitas pessoas não é o exercício da empatia, é esta ideia de eu me colocar nos sapatos de outra pessoa. Como é que ele poderá sentir? E se eu conseguir fazer isso com mais facilidade, eu tornar-me-ei seguramente um ser humano mais tolerante, mais atento, mais desperto, mais solidário. E é isso que eu acho que, ao nosso nível, todos devemos fazer, é contribuir para um mundo melhor, mais feliz. Claro que a nossa ambição é limitada pela escala com que trabalhamos, mas ainda assim isso não nos impede de todas as noites e todos os dias darmos o litro, sangue, suor e lágrimas, às vezes, literalmente, porque temos esta enorme felicidade de fazer aquilo que gostamos e mais amamos. Muito obrigado. Obrigado a ti. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se estás a ver este vídeo é porque acompanhas o nosso trabalho. Lês, vês, partilhas e isso já conta muito. Obrigado. O Coffee Paste é um projeto de comunicação cultural independente há quase 20 anos. Publicamos entrevistas, notícias, pensamento crítico sobre cultura e oportunidades de trabalho e financiamento. Tudo isto é feito com uma equipa pequena e recursos muito limitados. A verdade é simples. Para continuarmos, precisamos do apoio de quem nos acompanha. E é por isso que estamos no Patreon. Por apenas 5€ por mês, tornas-te membro pagante do Coffee Paste. Além de vários benefícios exclusivos, estás a contribuir diretamente para pagar melhor a quem escreve e colabora, fazer mais entrevistas e peças de fundo, reforçar o serviço público que prestamos a quem trabalha na cultura e garantir a sustentabilidade e independência do Coffee Paste. Podes ver todas as informações e tornar-te membro em patreon.com/coffeepaste. Se o Coffee Paste é importante para ti, o teu apoio faz mesmo a diferença. Obrigado por estares desse lado e por ajudares o Coffee Paste a continuar.